A gente tá de volta, mas graças a Deus a gente continua aqui com o Dr. Vanderlei Cerqueira de Lima, neurocirurgião. Nós não mandamos um abraço pra sua tia hoje. Tia Lavina? Olha aí, olha, de onde mesmo ela é de... Congonhal. De Congonhal, tia Lavina, ela tá assistindo a gente? É pertinho de Pouso Alegre. Pertinho de Pouso Alegre. Sul de Minas. Olha, Minas é uma... Sul de Minas. Um abraço pra ela. Abraço, olha, viu? Em Pouso Alegre, verdade, ó. Olha aí, ó. Gente, a gente vai falar agora sobre sinestesia. O Dr. Vanderlei vai explicar pra gente. Sinestesia, pra começar, não é doença, né? Não é doença. Não é doença. Sinestesia é uma... Nem sei se a gente pode dizer capacidade ou uma... É um fenômeno, é uma característica, é próprio seu. Próprio. Tá? Olha que interessante, acompanha o VT para você mais ou menos entender. Enxergar sons, sentir cores e ter paladar das formas. A sinestesia é uma condição neurológica do cérebro que interpreta de diferentes formas os sinais percebidos pelo nosso sistema sensorial. É uma confusão neurológica que provoca a percepção de vários sentidos de uma só vez. Essa condição não é considerada uma doença mental, e sim uma forma diferente que o cérebro tem de interpretar os sinais. A sinestesia é um processo involuntário do cérebro e sua causa ainda é desconhecida. Acredita-se apenas que ela tenha causa hereditária, seja mais comum em mulheres e em pessoas canhotas. A condição foi descrita pela primeira vez em 1690 por John Locke ao relatar o caso de um cego que percebeu que era a cor vermelha pelo som de uma trompa. As pesquisas sobre tal assunto tiveram início há poucos anos, por isso não se tem um teste que comprove adequadamente se a pessoa é ou não sinestésica. Acompanhe agora o nosso papo e entenda melhor o que é esta condição. Sinestesia. O que é esse negócio, então, da sinestesia, doutor? Vamos lá, vamos explicar a palavra sinestesia. Ela vem de uma palavra grega, né? sim, né? Que é uma junção, uma fusão de estímulos. Estesia é estímulos. Sim. O oposto da sinestesia é anestesia. Eu não tenho nenhum estímulo. Sem estímulo, é verdade, Tá? é verdade. A sinestesia, ela não é uma doença, como foi falado. Mas ela também não é nova. Há mais de 300 anos já foi descrito isso aí. E aí teve uma pessoa chamada Francis Galton, que por coincidência ele era primo do Charles Darwin. Aquele que fez da evolução. Ele era primo. Né? E ele que descreveu isso, descreveu de verdade. Tá? Tem uma característica desse Francis Galton, que ele foi a primeira pessoa também que identificou que cada um de nós tínhamos uma impressão digital. Ele percebeu que era única. Que era única em cada um de nós. Olha como é a inteligência dele, é boa, né? Ele era primo do Charles Darwin. Mas ele fez uma coisa ruim. O quê? Ele teve uma época que ele fazia a medida do crânio das pessoas. Eu sei aquele negócio que... Aí foi dar num termo chamado eugenia. Que quem adotou isso aí foi o nazismo. Nazismo, é verdade. Então, o que ele fez de bom, ele também fez de ruim. Claro, isso é só a introdução de onde veio a sinestesia. Então, a sinestesia é a fusão de estímulos e que vão mostrar um outro estímulo para a gente. O mais comum são os sons, som e visão. Não é doença, tá? Ele acomete realmente mais as mulheres, mais as pessoas, os canhotos. Mas tem uma característica. Talvez todos nós nascemos sinestetas. Interessante. Todos nós, como crianças. E aí você vai perdendo ao longo do tempo. Vai evoluindo. Uma das hipóteses que lá na fase de adolescência, onde existe aquela tempestade hormonal, você perca essa função. Mas existe... Você vai desenvolver... Aí você vai compartimentalizando dentro do seu cérebro cada um dos sentidos. Mas tem aquelas pessoas onde tem essa fusão de estímulos. Ou seja, o som, uma música, uma orquestra, um trovão, uma ambulância, seja lá o que for, vai desencadear um outro sentido que é uma cor. Olha, eu vou falar agora, só um depoimento pessoal. Eu nunca falei isso, eu sempre tive o receio de falar. Porque me causou um certo trauma na infância. Eu sempre senti, eu via, ao ouvir uma palavra, qualquer palavra,
eu não sei como explicar também. Existe para mim, eu sei que essa palavra tem uma cor. Toda palavra para mim tem uma cor. E é muito claro para mim essa cor que tem. No começo, quando eu era criança, eu falava isso, meus irmãos tiravam sarro e começava a achar que era meio doido e tal. Eu falei, eu não vou ficar falando isso para os outros, porque talvez o pessoal ache que eu sou doido. Um pouco tempo que eu fui ler sobre sinestesia, que eu fui entender esse fenômeno. E não consigo entender porque não tem como eu determinar, né? Por exemplo, é uma coisa automática que acontece. As pessoas têm dificuldade de expressar. Eu não sei isso. também expressar. A palavra, ela não consegue colocar numa frase, ou nessa. Pode ser a pessoa mais inteligente do mundo e que tem a sinestesia, não consegue dar essa informação pessoal. Aquilo que eu falei, fala máximo que falei agora mesmo. Amor para mim, eu falei para o senhor, né? Amor para mim é claro, é verde claro. Verde claro, tá claro para mim. Só que eu não sei expressar. Como que eu vou falar? Vamos ver um depoimento agora que eu acho melhor a gente entender. Um depoimento de quem tem sinestesia, né? É a Ana Eulália. Olha, vamos ver. Oi, meu nome é Eulália e eu tenho uma condição chamada sinestesia. Significa basicamente que seus sentidos são embaralhados. Em outras palavras, eu enxergo barulho. Eu enxergo e também sinto gosto, cheiro, textura. Eu só fui descobrir que isso não era o comum quando eu tinha, 13, 14 anos. Porque eu tava numa festa com um amigo meu e começou a tocar aquela música Tear in My Heart, do 21 Pilots. E sabe aquela parte que fica pam, 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 pam? Eu comentei com ele, nossa, não é engraçado como essa parte é muito rosa e muito macia e muito, muito quente? E ele ficou tipo... Mas depois de entender um pouco sobre o que é isso, eu descobri que não é uma coisa ruim. Na verdade é uma coisa bem legal, porque me ajuda a fazer coisas tipo isso daqui, que é literalmente uma representação de uma música. Cada um desses retângulos é um segundo da música Simple Song do The Shins, que é uma das minhas músicas favoritas. Mas eu não terminei porque eu fiquei com preguiça. Mas também tem umas partes não tão legais, tipo a vez que eu tive que parar de ler um livro porque o gosto da cor da página era doce demais e tava me dando enjoo. Vozes femininas geralmente têm gosto doce. Eu tenho uma amiga que a voz dela tem gosto de suspiro muito forte. E vozes masculinas têm gosto salgado ou amargo. Inclusive, essa minha amiga da voz de gosto de suspiro já cantou um dueto com um amigo meu com voz que tem gosto de canja de galinha. E foi uma experiência bem interessante comer suspiro e canja de galinha ao mesmo tempo enquanto eu ouvia a música deles. Você já tinha ouvido falar de sinestesia antes? Ouço pouca gente fala disso e eu adoro informar, então... Essa foi a aula nem um pouco científica de hoje. Obrigada. Interessante. Gosto eu não sinto não, mas... Olha, interessante, ela tem mais de um sentido sendo expresso. Olha, essas pessoas são muito inteligentes, são muito organizadas, são muito metódicas, limpas. Limpa eu sou. Tá? Então, é uma característica. Mas também, eles não gostam muito de matemática. É verdade. Não gostam muito, eles sofrem um pouquinho na matemática, né? É uma característica. E segundo, dá um mapa para essa pessoa. Eu sou péssimo em mapa. Se perdem com facilidade, não sabe às vezes o trajeto que tem a ser seguido. Mapa de hotel, sabe aqueles mapas de hotel? Cidades que você vai viajar. Não, aquele que está na porta do hotel que fala assim, rota de fuga. Eu morro queimado, porque eu não sei sair daquela rota de fuga. Tá vendo? Então, isso são características, não é doença. Então, ela falou, usou a palavra interessante, uma condição, né? Interessante. É uma condição ou é um fenômeno. Mas isso que o senhor falou é muito comum. Às vezes a pessoa tem um constrangimento, ela fica envergonhada de falar para os amiguinhos, tá? O colega adolescente. O pessoal ri, dá risada. Não, acho que isso é meio espiritualista, isso é diabólico. Tá errado, não é. Engraçado, o senhor falou assim, todo mundo de repente sinestésico. Os sentidos, eles vão, quando eles se formam na vida intrauterina ali, em determinado momento. O que acontece é que no nosso cérebro existe uma hiperconectividade. Esses neurônios que todos nós temos, né, eles se conectam. E às vezes esses estímulos, eles não são compartimentalizados. Sei. Então, neurônios unidos disparam unidos. Interessante. Então,
O que é mais comum a gente ver no sinesteta ou na pessoa que tem sinestesia é o som com a cor. A cor. Mas presta atenção, a cor não é lá na frente, a cor ela é Aqui dentro. peripessoal. Tá? Eu não projeto a cor aqui fora, é só sua. É só você que sente. E cada pessoa que tem sinestesia tem a sua característica. É bem... É típico, é dela. A gente viu que dela, ela tem, ela explicando, né? A menina explicando, ela tem Muitas conexões, a hiperconectividade. Só que hoje em dia, presta atenção, as artes digitais que a gente vê na televisão, os computadores, esses estímulos estão chegando a nós. Então significa que todos nós temos alguma coisinha de sinesteta. Vamos ver até agora sobre os tipos de sinestesia, doutor. A sinestesia pode se manifestar de maneiras realmente intrigantes, como sinestesia léxico-gustativa. É uma das formas mais raras de sinestesia em que as pessoas associam palavras a certos gostos. Cromestesia é uma forma comum de sinestesia que é a associação de sons a cores. Sinestesia espelho-toque. É uma forma de sinestesia que faz com que a pessoa sinta uma sensação de toque quando vê outra pessoa sendo tocada. Misofonia. Literalmente significa ódio ao som. É uma forma de sinestesia na qual os sons desencadeiam emoções negativas como nojo e raiva. Personificação. É aqui que as sequências de números, dias da semana ou letras têm personalidades particulares e até aparências. Você viu? A mais comum olha a complexidade que é a sinestesia. Todos nós, da parte de neurociência, neurologista ou neurocirurgiões, nós sabemos dessas hiperconectividades. Mas a medicina esqueceu um pouquinho isso aí, durante um certo tempo. Né? Eu acho que agora está voltando a esse conhecimento. Aí que eu falo mais uma vez, a informação é importante. Aqui já tem um rapaz na câmera que falou, eu tenho isso. O Wilson falou, não sabia. Ele não sabia. Isso, a informação é interessante. Então a informação é mais do que fundamental. Tem uma outra característica, claro, que a gente vê às vezes no dia a dia e passa um pouquinho desapercebido. Um grande número de sinestetas são artistas. Olha que coisa. E nós imprimimos aqui na produção, é um pintor que é russo, Vassily Kandinsky. Ele colocava nos quadros deles, às vezes, aquilo que escutava. Tá? O azul, por exemplo, era um estímulo, por exemplo, de órgão. Né? Uma flauta, às vezes, tem uma outra cor. Interessante. Olha o que está sendo mostrado no VT. Tem um exemplo que tem um escritor chamado Richard Saitovich, que ele fala muito, ele é um neurologista americano, que descreve muito sobre sinestesia. Um belo dia tiveram um teste de uma pessoa e perguntaram assim, que dia que caiu as Torres Gêmeas? Foi numa segunda-feira, dia 11 de setembro. Aí um sinesteta falou assim, não foi dia segunda-feira, foi numa terça-feira. Porque terça-feira, para mim, é amarelo. E nesse dia era amarelo. Era amarelo. Olha que coisa. Então, isso que foi mostrado aqui no vídeo, letras têm cores, o grafema tem cor, a sílaba tem cor, o dia tem cor. Né? Então, existe, às vezes, uma complexidade maior do sinesteta também. O mais comum, som e cor. Imagina você ir numa orquestra, na Sala São Paulo. Aquela profusão de instrumentos. Você vai sentir, você vai ter a fusão de sons e cores. Experiência é só sua. É uma experiência interessante. Doutor, eu vou perguntar mais uma coisa. O senhor é tão inteligente, o doutor Vanderlei é tão inteligente porque não é só a medicina, história, os nomes. Tem uma pergunta que chegou agora. A sinestesia associa som com cor e tem alguma associação com a esquizofrenia? Quem está perguntando é a Maura Arcanjo. Maura, muito obrigado, viu? Não tem, mas o esquizofrênico, a pessoa que tem esquizofrenia, ela tem surto psicótico. Exemplo, Van Gogh. Van Gogh era esquizofrênico? Ele era esquizofrênico. Então ele tinha surtos psicóticos. Então,
eventualmente, ele tinha aquela noção de estímulos, de multicores, e olha o que ele produziu. É verdade, é Tá? verdade. Então não é pode até ter, tá? Ter outra manifestação, mas geralmente é o surto psicótico. Não é a sinestesia que vai estar sendo comum no esquizofrênico, Não, mas não. o esquizofrênico que pode ter alguns momentos de sinestesia. Não, tem o surto psicótico. Surto psicótico. Existem sinestesia, por exemplo, pessoas que usam drogas. Ah, entendi, é verdade, é verdade. Entende? As drogas LSD, psicoativas, LSD. LSD. É o exemplo LSD, maior. É verdade. Isso é bem verdade. típico. Agora, a anestesia... Porque essas drogas, elas ativam eles deixam hipersensíveis. Tem uma substância, tem uma estrutura no cérebro que chama sistema límbico, tá? E tem uma região chamada hipocampo. Hipocampo ele é a forma de um cavalo marinho, fica lá no meio do cérebro. Então esses neurônios disparam, tá? Por excesso de drogas psicoativas, mas também algumas doenças, ou o surto psicótico, ou a epilepsia também. Mas epilepsia específica do sistema límbico, não é qualquer epilepsia, tá? E é uma manifestação que ela como eu falei, ela tem um componente que você já nasce com ela, né? Mas às vezes você pode adquirir essa sinestesia. Exemplo, a pessoa que perde a visão cedo. Como é que ela vai ter esses outros estímulos? O estímulo tátil que ela não enxerga. Ela vai desenvolvendo. Ela vai desenvolvendo outras conexões. Então, por exemplo, um cego, ele pode representar, ele pode escrever um livro, ele pode descrever uma paisagem também. A Giovana Mayra, vou falar a Giovana, ela apresenta o programa aqui, ela é uma cantora, uma das maiores cantoras que nós temos, maiores sopranos que nós temos. A Giovana é jovem, ela não enxerga nada. Nós viajamos com ela para Barretos, no show que teve lá. E nós ficamos hospedados num seminário lá. E eu lembro que eu estava com a Giovana, ela não enxerga nada, tá? Eu coloquei ela dentro do quarto com a mãe dela assim, e ela disse assim para mim: nossa, que quarto pequeno. Eu falei: o que é isso, Giovana? Como você está vendo o quarto pequeno aqui? E realmente o quarto era bem pequeno mesmo. Ela teve uma sensação, eu não sei como, ela teve uma sensação de que o quarto era pequeno. Talvez pelo eco, olha só, olha como que é importante. Às vezes a própria audição, o eco. Ela falou: nossa, que quarto pequeno. Eu lembro, quando eu era residente no hospital, a gente almoçava, jantava às vezes no refeitório. Eu lembro que um dia passou uma moça assim, de um sapato alto fazendo um barulho. E tinha um rapaz na época que tinha os reveladores de raio-x. Ele olhou assim, ele não enxergava nada, e falava assim: ô tamancuda. Ele quis falar que era uma mulher bonita que andava. Eu nunca esqueci essa cena. Ele percebeu pelo andar. Som do tamanco dela. Como que ela... Era uma mulher elegante, era uma mulher bonita. Mas essa é uma capacidade. Era uma mulher sensual. Olha que coisa. Gente, conversar com o doutor é tão bom que não dá... Pior que a gente vai... eu não tenho mais relógio ali, eu não vi, agora que eu vi. Terminou. Doutor, o senhor tem que voltar pra gente conversar mais coisa muito interessante. Um dia a gente podia fazer um programa sobre aqueles sons que a gente gosta de ASMR, que a gente gosta, porque eu gosto disso também. Doutor, obrigado, doutor. Obrigado a todos muito vocês, obrigado. agradeço. Peraí, que tem aqui, ó, atenção, pode seguir no Instagram, atenção, no Instagram, demais, doutor, @Dr. Vanderlei Cerqueira de Lima, tá aparecendo aí, mas é Dr. Vanderlei com W, com Y no final, Cerqueira de Lima. @Dr. Vanderlei Cerqueira de Lima. Não, às vezes não tem uma arroba, é Dr. Vanderlei Cerqueira de Lima. No Instagram não tem? Né? Não. Tem. No Instagram não tem, né? Ó, ou pode entrar num contato pelo telefone agora, 0 operadora 11 3033 59 21. 3033 59 21. Esse telefone é o que pode ser dado mesmo, né, doutor? Pode. E o telefone, o celular, 0 operadora 11 99616 2313. Maior neurocirurgião que nós estamos no Brasil. Obrigado. Nem tanto. Obrigado. Obrigado a vocês mais uma vez. Termina então agora com o clipe da música Sinestesia, um clipe lúdico que tenta passar essas sensações. Eu te vejo amanhã, ao meio-dia, no Rosário da Vida e às 3 horas aqui no Bendita Hora. Isso é distorção, é fantasia, é contratempo.
distorção, sinestesia.